você está assistindo ao Elas em Nuvem, série especial para homenagear o nosso time feminino neste mês das mulheres. E na nossa empresa, esse mês ainda é mais especial, afinal, nós somos maioria por aqui. Se você ainda não conhece a Inuvem, nós somos uma empresa de computação em nuvem. E uma das nossas frentes de atuação é em segurança, onde realizamos a prevenção contra incidentes e o controle de dados com uma abordagem abrangente e integrada, em parceria com a Microsoft e com a Zscaler. Para saber mais sobre estes e outros serviços, acesse o nosso site inuvem.com para ter mais informações. Eu sou Gabriela Cruz, faço parte do time de marketing aqui da Nuvem e hoje nós estamos com casa cheia. Nós vamos conversar com parte das mentes brilhantes da Nuvem, o nosso time Tech SaaS, para quem não sabe o que é SaaS, Software as a Service. Elas que com mente fria e coração quente, como a equipe mesmo se define, estão sempre a postos para resolver todas as dúvidas e dores de clientes externos e internos. E eu posso aqui dar meu testemunho pessoal, que essa equipe presta um serviço nota 1000, porque eu, como sou de humanas, estou sempre atrás dele quando dá qualquer problema aqui no meu computador, eles estão sempre me ajudando aqui. Então, meninas, muito boa tarde. Obrigada pela participação de vocês. Eu queria que vocês, primeiramente, se apresentassem e contassem quanto tempo que vocês estão aqui na Nuvem e contar também um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Daianinha, pode começar. Bom, eu sou estagiária, então eu dou suporte para todo mundo. Todo mundo que precisa, tanto infraestrutura ou segurança, ou questão de documentação mesmo, manuais. O pessoal me chama, então eu dou suporte para todo mundo. Estou aqui faz uns 4 meses, mais ou menos. Recém-chegada. Recém-chegada. Tô caloura. Vai, Paty, que é mais antiga. Então, vamos lá. Sou a Patrícia, sou analista cloud. Estou aqui na Inuvem há 2 anos e 2 meses. Né? Eu sou sou do comecinho, né? Então, quando a Inuvem começou a se estruturar, a crescer, né? Eu fui contratada, estou aí há 2 anos e 2 meses já. Quando entrei, tive ali um pouquinho de dúvida onde que eu ia me especializar, né? Se na parte do Azure ou se na parte do 365, né? Eu vim para a nuvem com a intenção de me especializar em Microsoft Azure, mas me apaixonei pela parte do 365, então hoje eu dou suporte aí em toda a parte de 365, adição de licença, remoção de licença, criação de usuário, essa parte ali que eu fico aqui dentro da empresa. Olá, meu nome é Damares. Acho que eu sou a caloura aqui dentro da Inuvem hoje. Né? Na verdade, eu sou gerente de projeto sênior e vim aqui para a Inuvem com uma pegada nova, uma mudança. Então, estou como analista de cloud aqui, né? Porque eu também tenho essa pegada de formação na área de sistemas de informação. Então, hoje estou aqui trabalhando com o time técnico. Estou aqui entrando junto com o time para ajudar mesmo o time nesse crescimento, dando um pouquinho de uma tutoria e ajudando eles junto, mas principalmente aprendendo muito aqui também na Inuvem, né? Então, a gente trabalha desde a pré-venda, partes técnicas de fato, e suporte, atendimento ao cliente, tudo a gente está aqui junto trabalhando. Então, hoje eu estou trabalhando em todas essas áreas aí. Bacana. E aqui a gente tem, seja dentro ou na carreira, né, de TI, a gente tem veteranas e uma caloura, né? E eu queria saber o que atraiu vocês para esse universo da tecnologia, começando por quem tem mais experiência. Pode ser você, Paty. Bom, eu vim para TI por conta da facilidade que a gente tem de subir de cargo, né, de se especializar. Então, eu sou formada em administração, né, mas eu vi na TI algo que eu não estava tendo no meu antigo emprego, né, então eu não tinha oportunidade de crescimento lá, e eu vi que o mundo da TI hoje tá muito rápido. Então, eu entrei na época ali bem da pandemia, né? Finalzinho da pandemia, então o déficit era muito grande, né? E aí eu vi uma oportunidade, falei, opa, acho que agora é a hora, né?
E aí, acho que por confirmação, eu fui mandada embora do emprego, né? E aí eu resolvi meter as caras e falei, bom, agora é a hora, então vamos, né? E aí aí fui estudando, né? Comecei a me certificar, né? Tirei as I900, aí MS 900 e assim foi indo, né? E aí foi só confirmação mesmo. Falei, poxa, essa área que eu quero é uma área que te dá muitas oportunidades, né? Você tem que sempre estar ligada ali para ver o que está acontecendo, o que está sendo atualizado, mas é uma área muito, muito interessante, né? Acho que foi isso que me chamou, né? O fato de você poder ter oportunidade. Se sobe muito rápido, né? Você de jovem aprendiz para estagiário para um sênior, você não vai demorar tanto tempo quanto nas outras áreas, né? Eu acho que a TI te exige muito isso. Você tem que estudar muito, você tem que estar sempre ligado para ver o que está atualizando, e aí você consegue pegar experiência muito rápido, né? Então, eu acho que isso foi o que me chamou a atenção. E você, Dani? Eu tô um pouquinho há mais tempo, né? Eu formei ali em 2015, 2016, por ali. E o que me levou, assim, sempre gostei da TI, né? Meu irmão trabalhava, meu irmão sempre foi um apaixonado pela área de TI, montava várias coisas dentro de casa, e eu achava isso incrível. E eu queria fazer jornalismo, né? E aí, na época, eu não tinha condição de pagar a faculdade de jornalismo, e aí o meu pai falou: ah, faz a mesma coisa que o seu irmão. TI é uma coisa que Ah, é vai se muito dar super igual. bem. E aí eu lembro que era uma condição que dava para pagar. E eu olhei as matérias e falei, tem umas matérias aqui, administração e tal, vem, vou tentar. E aí entrei na área de TI, me apaixonei por várias matérias, gestão de projetos, redes, enfim, me identifiquei com aquilo e só fui crescendo. Então, fui trabalhando com várias áreas, bancos de dados, fui trabalhando com redes e, principalmente, eu via que, um pouco que a Paty falou, tem um crescimento muito grande. E era muito difícil ter mulheres, né? Eu fui a única mulher que formei na minha turma. A minha turma tinha 40 pessoas, de 40 Qual foi o pessoas ano mesmo? foi em 2016. E naquela época tinha 3, 4 mulheres na turma, 40 pessoas, se formaram 12 pessoas, eu fui a única mulher que se formou naquela época. Então, para mim já foi uma grande vitória ter conseguido terminar. E aí, o mercado de trabalho eu vi que estava amplo, né? Dava para você seguir muita coisa. E isso me abriu muitas portas também, né? A TI tem muitas portas. Que naquele momento ainda estava tendo um boom, assim, está começando a TI e tudo mais. E hoje eu amo a TI. Eu costumo falar que eu realmente amo o que eu faço, assim. Eu acho que a gente modifica a vida das pessoas com a tecnologia. Então, o que me faz estar aqui é exatamente porque eu gosto de estar aqui. Então, é isso. E você, Ana? Primeiro que eu estava numa área totalmente diferente, mas eu tinha A gente interesse vai já. Meu falar pai disso daqui a pouquinho. Meu pai mexia muito com informática, então meu pai sabia programar no computador, ele fazia programas, ele mexia com rádio, ele criava site, então ele tinha um site online com meu tio, então meu tio também mexia bastante com isso, mas da parte do telecom, né? O meu primo trabalha nisso, ele trabalha numa empresa muito grande, né? Ele é diretor executivo de TI, então assim, ele conseguiu galgar bastante, eu sempre acompanhei, e eu sempre tive interesse, eu sempre tive vontade. E aí, o ano passado, eu falei, bom, comecei a faculdade, comecei a fazer engenharia da computação, e aí eu gostei muito, gostei muito. Tem pouca mulher ainda que faz faculdade, né? Tinha 3 meninas da minha sala no ano passado, e bastante gente acaba desistindo, né? Que é um âmbito bem masculino mesmo. Mas, assim, eu gosto muito, né, principalmente que você pode usar a lógica e você tem um leque muito grande. Tem qualquer área de TI você pode trabalhar. Não precisa ser específico de algo ou ser programador, que é o que todo mundo acha, né? Você pode fazer tudo. Então, que nem, por exemplo, com nuvem. Com nuvem você pode trabalhar em N coisas que você se interessa. Então, é muito legal, assim. Sou muito apaixonada e estou muito feliz que eu consegui entrar na área. Bacana. Eu sou de humanas, né? Falei no início, mas a minha trajetória assim,
corporativo, ele foi em empresas de tecnologia. E é muito engraçado, porque quando eu cheguei aqui na Nuvem, eu tinha uma visão, quer dizer, eu já passei por algumas áreas diferentes de TI, né? Seja em web, mas quando eu entrei aqui, eu tive a noção de quantas áreas existem dentro da TI e que o ambiente de nuvem, que é o que a gente trabalha, também é um universo à Sim, parte. Dentro desse universo tem vários universos ali paralelos também. É um exatamente. leque muito E grande Sim. de oportunidade que você pode ter no TI, né? Exatamente. exatamente, eu fiquei assim E isso bem. você vê mesmo na área em si, né? Eu comecei, tem gestão de projetos, tem banco de dados, tem redes, tem área de cloud. Assim, dá para você, tem a área de arquitetura de software. É, é realmente muito amplo. Eu costumo falar que você consegue se encaixar, sabe? Dá para se encontrar ali. Sim. Você não precisa ser só programador. As pessoas têm um pouco de Exatamente. preconceito de porque acham que é só programação. E, na verdade, vai Não. muito além. Vai muito além. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada, né? Então, eu fui fazer pesquisas, assim, né? Para entender o linguajar, o que vocês falavam, para poder, inclusive, traduzir o que vocês fazem para fora, né? Que é a função do marketing, né? Vender também, comunicar a empresa e também vender os nossos serviços, né? E aí, eu fiquei tentando entender por onde que eu começava a conversar com vocês, né? Então, o que vocês acompanham, o que vocês ouvem, qual é a piada que vocês fazem, isso é um universo. Não, é desenvolvedor. Não, a gente não desenvolve, não é. Então, aí fui buscando até o dia que eu consegui entender um pouquinho, né? Como eu falei, sou de humanas, entender um pouquinho como é que é o universo de vocês. E aí, aqui na Inuvem, vocês já até falaram um pouquinho disso, uma característica bem marcante, a gente vai ver isso também em outras conversas que a gente vai ter aqui dentro da equipe, além da gente ser maioria aqui, né? Das mulheres serem maioria na Nuvem, diferente como é o mercado, como vocês falaram, né? A gente tem uma diversidade muito grande em vivências profissionais e pessoais. Eu sei que vocês mesmos já falaram, né? A Patrícia, a Ana, até a Damares também, né? Teve alguma transição de carreira. E aí eu queria que vocês contassem para a gente como o que vocês faziam antes, né? E como é que foi essa transição para a área de TI, assim? O que motivou essa mudança para vocês? Patrícia já falou um pouquinho, né? Mas se puder falar um pouquinho mais. Ana É, não falou com quem trabalhava, né? Não. Posso começar, então. Pode. Eu pode. trabalhava com RH, então é uma área totalmente diferente, né? Eu sempre fui mais da parte administrativa, então fui galgando, fui para administrativo, depois eu fui para recursos humanos, então era generalista, fazia de tudo, mas era um ciclo que tinha encerrado, né? Eu sabia que eu queria outra coisa, não era aquilo que eu queria. E você fazer uma transição de carreira em si só já é difícil, e dependendo da sua idade também é mais difícil. Então, você chegar com 30 anos e você falar, vou fazer uma transição de carreira e vou começar de baixo, é mais difícil ainda. Eu fico muito feliz que eu consegui, né? Então, a área de TI tem essa vantagem, então você consegue sim um emprego para você galgar mesmo, como estagiária, você estudar, você conseguir ser analista júnior, pleno, sênior, você consegue isso, mas era uma área totalmente diferente, mas o ano passado eu decidi que eu ia encerrar esse ciclo e eu ia buscar o que eu queria. Então, eu fiz uma transição de carreira com quase 30 anos, que eu sei que é bem difícil para algumas pessoas, né? É bem limitado, assim, a gente se sente, fala assim, não sei se eu faço, se eu não faço, mas você buscar o que você quer, independente do que seja, é muito bom. Então, É fiz uma coisa verdade. totalmente diferente e eu estou muito feliz hoje com a Inuvem, que me deu a oportunidade. É um movimento bem arriscado e corajoso, né? Tipo, É arriscado. estou fazendo, na verdade, uma transição, né? Eu venho de empreender também, né? E eu tenho mais que 34, não mais que 34, não, pronto, me entreguei. Falei que não ia entregar a minha idade, eu mesma já entreguei. Tenho mais que 30 e também não é uma transição tão radical quanto a sua, né? Em algum lugar eu continuo fazendo a mesma coisa, marketing, né? Só mudou, só fui para o lado corporativo, mas tem que É um ter pulso, baque, tem que assim, você tem ter. que ter coragem, você tem que falar, não, eu vou fazer e é isso. Muita gente me chamou de louca porque eu encerrei um ciclo, eu cheguei, pedi demissão, eu falei, não vou mais, eu vou fazer o que eu quero. E eu fui buscar o que eu queria. E aí eu cheguei aqui. Então, estou começando do zero como estagiária para galgar mesmo, criar conhecimento e galgar a minha trajetória no TI. E você, Paty?
Eu sou formada em administração, mas o meu antigo emprego, eu dava aula de artesanato para Olha, crianças. Então, tô amando que eu tô né? vendo várias semelhanças aqui em todas as conversas que eu tô tendo aqui na nuvem, tô descobrindo similaridades aqui. Uma colega do É, artesanato. pois é, então entrei nessa antiga empresa, estava até na área ali de informática, né? Eu dava uns cursinhos de informática, e aí apareceu a oportunidade de ser professora de artesanato, né? E aí eu fui ser professora de artesanato para as crianças, né? De 6 a 15 anos. Eu gostava bastante, né? Mas você sente que está faltando alguma coisa, né? Então, lá na empresa, eu sabia que eu não ia passar, que não tinha mais para onde eu crescer, né? Eu teria que estacionar ali. E não era isso que eu queria. Então, o meu marido é da área de TI, né? Ele tem mais de 20 anos da área de TI, né? E eu fiz a faculdade de administração, mas eu tenho pós em segurança da informação, né? Que eu já tinha feito, já tinha me apaixonado, e aí, nesse meio tempo eu engravidei, aí tem a neném, aí você vai só adiando, adiando, e aí apareceu a oportunidade para ser professora, e era uma coisa que eu gostava muito, né? Que me distraía muito, mas aí chegou uma hora que eu falei, pera, né, vamos mudar um pouquinho, né? Agora eu tenho uma filha e aí começa a mudar as prioridades, né? As preocupações começam a mudar. Então, falei, tá na hora, né? Eu quero voltar àquilo, porque eu já tinha essa. Eu sabia que eu queria ir para TI, mas eu não sabia para onde. E aí, nesse meio tempo, meu marido era da área de infra, né? Passou mais de 20 anos na empresa. E aí, ele também resolveu mudar. E aí, ele começou a estudar Azure, né? E ele falou: Olha, tenta, você gosta também. Então, ele foi meu maior incentivador, né? E, cara, eu falei, bom, vamos. Eu gosto, então vamos. Então, ele tirou a primeira certificação dele, aí depois de um tempo aí a gente estudava juntos, né? As dúvidas que eu tinha, ele lá me ajudava, e aí pouco tempo depois eu tirei a minha certificação, e aí apareceu a oportunidade, né, de vir trabalhar na Inuvem. Foi eu falo assim, né? As pessoas, eu dei, não sei se era sorte, eu acho que era destino mesmo, né? Era para eu estar aqui, porque o pessoal fala, eu passei por tantas entrevistas e tal, e na verdade a minha foi a primeira entrevista e eu fui aprovada na primeira tentativa, né? Poxa, aí você fala, poxa, então eu tô no caminho certo, né? Porque eu já fui mandada embora do emprego que eu não queria mais ficar, porque eu estava estudando já lá, né? No horário de almoço eu estudava. E aí fui mandada embora, e aí consegui tirar a certificação que eu queria, e na primeira entrevista eu passar, né? E aí depois conversando, o pessoal falava, nossa, mas eu demorei muito para passar, e eu passei de primeira, né? Entrei na nuvem. Poxa, aí foi só a confirmação, eu falei, poxa, é aqui que eu quero estar. E aí, as pessoas, né, eu fui contratada com mais dois, então foi eu, o Matheus e na época o Giovanni, que também já não está mais aqui na equipe, né, mas eu fui a única menina contratada ali e eu senti aquela insegurança, né, porque eu estava vindo em transição de carreira, os meninos já estavam aqui, então você se sente muito insegura, né? Mas eu falei, não vou me deixar bater, e aí corri atrás, aí fui estudando, e aí a gente vai pegando experiência, os meninos foram muito bacanas, os meninos não, né? O pessoal todo da Inuve, né? Eu falo que aqui a gente não é uma empresa, que a gente é uma família, né? Porque todos se ajudam. Agora a gente está um pouquinho tá maior, né? Antes a gente era pequenininha, mas agora a gente está muito maior, e a gente não perdeu, né, esse clima de família, né? Então é um ajudando o outro. E isso só falou, poxa, tô no caminho certo. Mas é isso aí. Então, Eu ouvindo vocês contando as histórias de vocês, assim, vou deixar até um recado aqui para as nossas lideranças, diretoria, que a gente vai ter que fazer muito mais desses encontros, porque
Eu falei aqui no início que a equipe de atendimento de vocês é nota 10, e agora, ouvindo parte da equipe, né? A gente tem toda uma equipe aqui por trás também, né? Estamos vendo uma parte aqui do nosso time feminino, de time tech, mas a experiência de vocês em outras áreas, né? Ana no RH, Patrícia também, até dando aula também, Damares gerindo projetos, isso para mim demonstra por que eu vejo que o atendimento de vocês é tão diferenciado, né? Não é uma equipe de TI diferente das outras, que eu, inclusive, já tive contato durante a minha carreira, assim, né? A gente tem aquela característica mais quieta. Até a Damares falou que também tinha afinidade por fazer jornalismo, então já tinha uma pulguinha da comunicação ali atrás dela também. Então, assim, a nossa TI ela é muito humana mesmo, né? Então, por isso que a gente recebe os feedbacks que a gente recebe dos clientes, né? Porque não é, a gente está, além da questão de estar sempre disponível para atender, a gente também está sempre disponível para explicar, e aí eu acho que a experiência de vocês e a experiência de outras pessoas que têm outras vivências diferentes da área da TI, eu acho que contribuem para isso, né? Para ter esse atendimento muito humanizado, né? Que é uma coisa que a gente tem aqui dentro da nossa missão mesmo na nuvem, né? E a gente sabe, vocês mesmos já falaram, né, da formação de vocês, que a área da TI é majoritariamente masculina. E eu queria saber se vocês sentiram alguma dificuldade de ser mulher nessa área ao longo da carreira de vocês. E vocês acham, como é que vocês consideram que está o cenário atualmente da mulher dentro da área da TI? Só complementando a pergunta ali anterior, eu comecei, antes de fazer, né, a faculdade de TI, eu trabalhava com telemarketing. Eu retia cartões, né, e por dia, onde eu tinha que atender muito bem o cliente, reter o cartão dele, e eu ganhava R$ 400 por mês, e era muito difícil, né? E eu costumo falar que quando você entra no mundo da telemarketing, é muito difícil você sair do mundo da telemarketing, porque tudo que é emprego que você só vai ter oportunidade de telemarketing. Então, meu primeiro emprego de TI, para terem uma noção, foi de graça. Eu literalmente aceitei trabalhar de graça. Eu falei, olha, paga a minha passagem, que eu quero aprender. E eu quero só ganhar a experiência, assim. Foi só assim que eu consegui me sair da área de telemarketing e começar a entrar na área de TI. Então, isso tem muito do sangue, assim, do que você está falando, do atendimento, do trabalho, de como atender o cliente. Eu acho que isso foi o que me trabalhou muito e o que me ajudou na TI a fazer esse diferencial, sabe? E quando eu entrei aqui na Nuvem, eu também vim, querendo ou não, agora eu estou numa transição de carreira, porque eu estou saindo um pouquinho da gestão de projeto e indo para a área técnica, e a Nuvem foi uma das poucas empresas, na verdade, a única empresa que topou muito isso, acreditou muito nisso. Ela falou, olha, não me importa, eu tenho certeza que você vai galgar algo muito bom na tecnologia. E é difícil você encontrar hoje empresas que estão dispostas a pagarem o preço de apostar. Da formação, assim, né? Exatamente. Então, assim, eles poderiam simplesmente falar, não, você é gerente de projetos e você só vai saber fazer isso e pronto. E eles me ouviram e falaram, olha, você está iniciando uma mestrado em engenharia de software, você está querendo ir para uma área de TI mais técnica, como analista, tá aqui a oportunidade, vamos lá, a gente vai te ajudar. Eu acho que a Então, nuvem vê muito o nosso interior, né? O que a gente é. Então, exato. é muito melhor pegar uma pessoa com empatia, que vai fazer um atendimento com excelência, do que só pegar um conhecimento técnico. Um conhecimento técnico só não funciona. Então, eu vejo que as pessoas na nuvem são bem parecidas, né? Então, todo mundo tem empatia e é humanizado. Então, você consegue trocar ideias, experiências com todo mundo. E isso é muito legal. E um ponto importante que a Aninha, só complementando, nas entrevistas todo mundo sempre vai junto, né? O time vai junto, o CEO muitas vezes aparece. E eu lembro que numa dessas entrevistas, com o CEO, inclusive, a nossa CTO, que é maravilhosa, queria dizer aqui, a Rúbia, é incrível, eu falei isso. Eu falei, poxa, porque a gente às vezes fica até um pouco de baixa estima, né? E eu falei, você sabe que eu não tenho essa tecnologia toda para apresentar. Ele falou, mas você tem muito mais. Você tem a comunicação, você tem o desenrolar, você tem a gestão. E
eu sei que com o resto você vai ganhar aqui. E ele estava certíssimo, porque quando eu entrei, esse time incrível, e eu não estou aqui puxando o saco da Inuvem, muito menos do time de verdade. Um time incrível, me acolheu, me ensina. E tem um mês que eu estou aqui, hoje eu estou fazendo inúmeras coisas já. Tenho tranquilidade, não tenho medo, sabe? Não tenho medo de falar que, olha, eu acho que eu errei, acho que acho que não sei como é que faz isso. Não existe esse medo, sabe? De você fazer isso. Então, só para fechar aquele ponto, eu acho que a gente precisa de mais empresas como a Inuvem hoje em dia, sabe? Que tenham essa cultura, mas não só no falar, mas no praticar mesmo. A Inuvem pratica. E isso foi o motivo que eu escolhi também ser em nuvem, tá? Mas agora sim, desculpa, Gabs, pode ir para a próxima pergunta. Vou voltar para a pergunta, né? Para a gente voltar para o tema. Tá. Como eu te falei, né? A TI é majoritariamente masculina, né? E eu queria saber se vocês sentiram alguma dificuldade de ser mulher nesse mercado e se sentiram, como é que vocês contornaram. E depois eu queria saber a visão de vocês sobre o cenário. Ainda permanece, quer dizer, acho que a gente concorda que permanece, mas como é que vocês vislumbram o futuro da mulher na TI, vamos dizer assim? Eu acho que já mudou muito, né? Tem mudado muito, tanto que quando eu entrei aqui na Inuvem, a maioria das reuniões que nós fazíamos com o cliente, eu era a única mulher. Ou eu e a Rúbia só éramos as únicas mulheres, né? E todo o restante homem. E hoje, né, essa semana passada, eu entrei em uma reunião que todos eram mulheres. Então, todas as salas eram mulheres. E aí você para pensar e fala, nossa, mas não tem um homem aqui. E aí você vê como isso já está mudando, né? E mudou muito, né? É isso que eu falo. Quando eu entrei, era na equipe só eu de mulher, né? A Rúbia também, mas ela era líder, né? Então na equipe era eu e mais dois meninos. E aí a gente foi equivalando, mas hoje a empresa tem muito mais mulheres do que homem, né? Então eu acho que o preconceito está caindo um pouquinho, porque as mulheres estão mostrando que são tão capazes quanto os homens, ou até melhores, né? Então é isso. Para mim, né, já tem mudado bastante. Eu tô quase há 10 anos na área, e aí eu posso dizer assim que eu já entrei em reuniões que no início, muito isso que a Paty falou, a maioria era homens, e eu, como gerente de projeto, mas sempre tive, por ter me formado, conhecimento técnico. Então, em várias reuniões que eu entrava, eu dava palpites até sobre o ambiente do cliente, melhorias, e eu era ignorada. E muitas vezes o meu time masculino que estava lá, ele falava a mesma coisa que eu, e eles eram ouvidos. E muitas vezes o próprio cliente, ele falava, não, deixa o fulano falar. E aí, às vezes, o fulano falava. Até que o posicionamento do meu time técnico não, a Damares está certa. Ou, deixa a Damares explicar. E aí, quando o cliente foi sentindo que eu tinha, porque eu sempre tive uma... Eu acho que tudo que a gente mostra é com conhecimento. Então, eu ser mulher ou não, se eu mostro conhecimento, a gente meio que quebra as pernas das pessoas. Então, eu comecei eu vou estudar, eu vou entender o que eu estou falando. Então, quando eu comecei a entrar em reuniões, eu falava e tudo, o cliente começou a dar muita voz ali. E eu fui conquistando, eu já tive reuniões que eu tive que me calar, realmente, porque o cliente não queria ouvir uma mulher. E hoje, eu praticamente não passo mais por isso. A gente entra em reuniões, o cliente, pelo contrário, ele ouve, ele sabe que a mulher geralmente, e aí acho que enaltecendo um pouquinho as mulheres, a gente é mais organizada, a gente tem mais um cuidado, ele sabe que a gente presta mais atenção nos detalhes. Então, eu acho que tira um pouco dessa vitimização do preconceito, da mulher, e tal, a gente sofre muito. Não, assim, eu acho que não tem. É pau a pau, assim, desculpa a palavra, mas assim, é estudo. Quem tem o conhecimento, tem o conhecimento. Quem vai saber falar, vai saber falar. Então, se você tem conhecimento, se você tem propriedade do que você está falando,
Você vai entrar numa reunião, você vai mostrar a propriedade do que você está falando e acabou. Assim, hoje em dia as pessoas respeitam aquela pessoa que falou com propriedade, seja ela homem ou não. E a gente pode falar que dentro hoje da Inuvem, em questão salarial, não existe essa diferença de o homem ganha mais, a mulher ganha mais. Você vai ganhar naquilo que você sabe, naquilo o tanto que você sabe, entendeu? Então, acho que a gente já conquistou isso. Acho que hoje em dia está diminuindo muito e tem muita mulher aí chegando, arrebentando, e já não vejo. Eu sei que tem o preconceito, sempre vai existir, mas ele é muito das pessoas antigas, sabe? As pessoas novas que estão chegando já estão tratando isso com muita tranquilidade, o que é normal, né, gente? Eu acho que uma mulher na tecnologia, ela tem que ser muito boa, realmente, porque ela tem que ter lógica, ela tem que desenrolar. Então, assim, só Como tem a qualquer ganhar. profissional, né? A gente só eventualmente, por conta de uma coisa que, entre aspas, é estrutural, assim, a gente ainda vê, como vocês mesmos falaram, né? Às vezes acontece muito da tal da síndrome da impostora, vamos dizer assim, né? Quantas meninas, por isso que eu acho que é importante essa conversa que a gente está tendo aqui. Quantas meninas não se interessaram por uma área que é majoritariamente masculina, mas ela não se vê naquele lugar e aí ela não vê referência e ela acaba se sentindo, imaginando que ela não pode ocupar aquele espaço. Então, acho que vocês contando a trajetória de vocês aqui, a trajetória de sucesso de vocês também, é importante, porque referência, vocês três, se eu não estou enganada, são mães também, né? Eu acho que vocês também vocês são inspirações para os filhos e filhas de vocês, que eu não sei o nome de todo mundo, mas referência, né? A primeira referência que a criança tem é o pai e a mãe, né? Depois avós, primos e todo mundo, mas depois, quando você vai estudando profissão, você procura nomes no mercado para você se referenciar. Então, quando vocês contam que vocês foram as únicas que se formaram no curso de vocês, isso é uma vitória, certamente, e o que a gente espera que agora, que isso já aconteceu há algum tempo para algumas de vocês, né? Que cada vez mais tenham mais mulheres ocupando esses espaços, né? Porque é o espaço de todas nós, assim, como você mesmo falou, Damares, conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Agora, o conhecimento, aí que veio as skills de vocês de comunicação, né? O conhecimento dentro da gente também não faz nada. Se você não coloca ele para fora, não coloca ele a serviço de alguém ou de alguma coisa, é um conhecimento que só serve para deixar sua cabeça pesada também. E eu acho que é isso que vocês aqui estão demonstrando e demonstram no trabalho de vocês aqui também. E E você, esse é o Ana? plus, tá, Gabi? Esse é o plus. Eu acho que o plus da mulher tá na comunicação. Porque muitos dos homens, eles são mais retraídos. E o plus da mulher na tecnologia é que ela busca o conhecimento e a gente sempre sempre falaram assim, mulher fala demais. Mulher fala demais, mulher é muito agitada. E isso tem sido diferencial na tecnologia. Porque é isso que o cliente gosta, da mulher chegar lá, explicar, falar, botar a cara a tapa. Isso faz total diferencial. E, mulheres, isso aqui na tecnologia não é um problema. Isso é uma qualidade. Fala, Aninha. Então, eu não tenho muita experiência na área, mas eu acho que pré-preconceito com a mulher tem em qualquer área, né? Algumas mais, obviamente, né? Já nas minhas áreas anteriores já teve alguns casos, mas na tecnologia em si, assim, na faculdade, por exemplo, apesar de uma sala de 60 alunos ter 5 mulheres, eu não via preconceito, muito pelo contrário, né? Então, você pode escolher grupo, você pode fazer com todo mundo escuta, não tem mais problema. Eu não sei como era antes, mas hoje não é um problema, assim, né? Então, você fala, você é escutada, você dá sua opinião, você é escutada, até porque todo mundo tem conhecimento igual ali, todo mundo está buscando o mesmo conhecimento. Então, eu não tive problema nenhum até hoje com isso, assim. Então, acho que sim, está Bom, mudando bastante, pelo que eu vi, né? As turmas novas que estão sendo formadas. Eu acho que você está fazendo uma transição não é tardia, porque sempre é tempo para recomeçar, mas não um começo jovem, muito jovenzinha, como quem está Sim. saindo do colégio. Eu acho que a vantagem disso agora é que também, se por acaso, aqui na nuvem você não vai ver isso, até porque, como a gente já falou, nós somos maioria por aqui. Mas se
mais para frente você vai continuar aqui, mas quem sabe um dia, numa outra oportunidade, você já vai ter muito mais maturidade para lidar com isso, vai ter tido essa conversa que a gente teve aqui, e aí você já vai, diferente de uma pessoa que tem menos experiência, né? Ela pode ficar um pouco mais tolhida para lidar com uma situação em que seja um pouco desconfortável, ou que alguém tenha algum comportamento preconceituoso, é um comportamento bem antiquado, né? Por ser mulher, mas, enfim, é antiquado, mas ainda existe, porque o antigo está aí, mas o novo sempre vem e está tudo bem também, né? Sim, na minha turma tinha a maioria, né, 19, 20 anos. Então, assim, eu era bem mais velha em comparação, assim, né, até, mas eu não via esse preconceito entre eles, né? Então, comigo também, pô, todo mundo pergunta a idade, e eu acho que se, dependendo de alguns anos atrás, você fala que você tem quase 30 anos e você está começando uma faculdade, talvez também teria um preconceito ali pela sua idade, né? Porque tem gente que fala que faculdade é para quem se formou no ensino médio agora, e não é, né? Você pode fazer o que você quiser, o tempo que você quiser. Acho que dependendo da idade que você tem, da faculdade que você vai fazer, é até melhor você ter mais maturidade para lidar com as coisas, né? Você tem mais responsabilidade para isso e você consegue aproveitar muito mais, né? Às vezes fazer uma escolha até mais certeira. Então, eu não via muito esse preconceito, então eu acho que isso vai continuar mudando de uma forma dessa geração de não tem problema, sabe? Não, as pessoas aceitam você do jeito que você é, os jovens, assim, né? A grande maioria que eu vi, né? Vou fazer um Eu paralelo acho. aqui, muito, só um instantinho, é um paralelo muito rápido aqui. Eu tenho lido muito sobre carreiras, assim, e uma das coisas que eu li falou antigamente, ou o conceito, na verdade, até da geração anterior à nossa, né, que tem mais 40 ou mais, assim, a gente tinha uma ideia de profissão e aquela profissão que durava a vida toda. E hoje já não é mais isso, são carreiras. Esse estudo que eu li diz que você vai ter de 3 a 5 carreiras ao longo da vida. Então, ainda tem isso também, né? O próprio mercado de trabalho, e pode ser uma mudança radical, sair de uma área para uma outra, uma área de humanas para uma área técnica, ou você pode fazer uma transição dentro da sua própria área, né? Sim. Eu, por exemplo, eu sou formada em comunicação, na minha faculdade era comunicação social, mas eu sou formada em jornalismo. E nunca, no jornalismo em si, eu nunca atuei, eu atuei sempre no marketing. Eu comecei, quer dizer, estou atuando no jornalismo aqui nesse momento que eu estou organizando essa roda de conversa aqui, e em outras oportunidades também, mas no jornalismo, entre aspas, profissional, repórter, eu nunca atuei. Então, ainda tem isso, né? A gente tem que se atualizar profissionalmente, tem que acompanhar o mercado de trabalho, e aí, eu não sei se eu vou te interromper, Damares, mas a próxima pergunta que eu ia fazer falando em desafio, eu queria saber qual que é o maior desafio que vocês têm trabalhando em computação em nuvem, e depois eu queria que vocês dessem uma dica para outras meninas que querem ingressar nessa área também. Acho que de dificuldade não seria uma dificuldade, né? Mas a área de TI, você dorme, quando você acorda, já atualizou tudo. Exatamente. Eu acho que essa é a Você tem maior que. dificuldade. Você Estar não pode sempre ser uma pessoa atualizada, né? que é estagnada. Então, se você é uma É. pessoa estagnada, com Acho, certeza não é uma área que você pode seguir, porque você tem que estudar todo dia. Então, todo dia você vai ter coisa nova para estudar, assuntos novos, então você tem que ir lendo, tem que ir estudando, se atualizando, conversando, enfim. Eu essa é acho uma que opção que você não tem, ficar parada. Você não não, tem como. você ficou Acho parada, sei lá, por 6 meses, cara, quando você volta, já tudo. atualizou tudo, Tá tudo tudo, tudo, mudado. tudo. Mudou painel, mudou a forma de fazer, então eu acho que essa é a maior dificuldade. Você tem que estar atualizada sempre, sempre. E aí a dica, né? No nosso caso aqui, a gente trabalha com Microsoft, né? Então a Microsoft disponibiliza, né, dentro do Microsoft Learning, conteúdos, né, de todas as ferramentas que eles possuem, e muito vídeo de YouTube. A gente tem muito hoje, né? Eu acho que hoje ainda está mais fácil do que quando há 2 anos que eu comecei a estudar, né? Que eram poucas pessoas que falavam disso, mas hoje a gente tem muitas pessoas que falam de todas as ferramentas que a gente tem aí na cloud, né? Então hoje ficou um pouquinho mais fácil de você estudar. E aí, procurar material, né? Material na internet, muito vídeo de YouTube. E outra, é assim, você vai ver vídeo do YouTube de 1 ano atrás, mas hoje já está atualizado, já não é a mesma coisa. É, Então, é assim,
É assistir sempre, falar, igual a minha filha fala, né? Se inscrever no canal e ficar esperando as novidades acontecerem, porque todo dia aparece uma novidade diferente. Eu, Usar as como redes dica, ao favor, né? Em vez de ficar só olhando Exatamente. aquele meme ali, ficar É. olhando, porque tem muito conteúdo, inclusive conteúdo rápido também, né? Sim, Que dá uma sim. introdução de um assunto ali importante, né? sim. Eu acho que eu, como dica, daria para ter coragem e resiliência mesmo. Então, se você tem coragem, se é uma coisa que você quer, você tem que buscar, não importa o quê. Mas no TI você tem que ter coragem e resiliência para você aprender. Então, se você não entendeu, vai lá, pesquisa de novo, dá uma pausa. Sempre vai ter coisas para você ler, para se atualizar. Então, seja resiliente, tenha coragem, que dá tudo certo. Eu acho que qualquer profissão tem as suas dificuldades, né? E a TI não é diferente. E muitas mulheres acham que, por muito tempo, que elas não têm uma lógica boa, um raciocínio rápido, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, primeiro que eu acho que é exatamente isso que as meninas estão falando, o tempo todo está mudando. Então, por exemplo, seguir, por exemplo, o Instagram aqui da Inuvem, direto a gente coloca, posta conteúdos legais, coisas novas, então que você pode ali acessar, ter uma leitura rápida sobre aquele assunto, né? Há 6 meses atrás a gente estava falando de data science e outras coisas, e de repente a gente teve o boom que foi a inteligência artificial e que já tá com machine learning e tá com tanta coisa diferente. Então, o tempo todo a gente tem que estar realmente. E hoje tem tudo. Assim, eu acho que hoje não tem desculpa, sabe? Você abre um YouTube, você tem um indiano falando. E aí, uma outra dica que eu acho que você que está entrando na área de TI procure aperfeiçoar o seu inglês, procure. É essencial, sabe? O inglês, ele é essencial porque você vai te abrir portas tanto de trabalho, mas principalmente porque muito das documentações que a gente lê são em inglês, por mais que você faça tradução, as certificações também, tem muitas certificações que são em inglês, então é muito importante você ter pelo menos o inglês técnico, e não é difícil, hoje em dia você tem vários aplicativos gratuitos que podem te ajudar com isso, tá? Então, assim, não tem muitas barreiras, assim, a gente começa a colocar muitas barreiras. E principalmente para as mulheres, eu acho que aprendam a se impor. A Aninha comentou aqui que hoje ela não sofre muito preconceito. Eu venho de um tempo mais antigo, onde a mulher bonita era só bonita ou a mulher tá aqui, sei lá para quê. Assim, eu passei muito preconceito. E por muitas vezes eu não sabia como me impor, sabe? Num momento de preconceito, de um homem chegar e eu não saber me. Então, assim, saibam colocar o seu lugar. Saibam dizer que você é uma técnica, que você é uma analista, que você está ali porque você faz aquele trabalho e ponto, sabe? Não tenham medo, mulheres, não tenham medo de serem o que vocês são. E vocês não precisam pensar em nenhuma outra vantagem que não seja a inteligência de vocês, a capacidade de vocês. Vocês são totalmente capazes de conseguir trabalhar na área de tecnologia, tá? Pode ter Nossa. certeza que vocês vão se encontrar aqui. Não tenham medo de dizer não, tá? Para coisas ridículas que talvez vocês vão ouvir no mercado de trabalho. Acreditem, eu já ouvi e muitas vezes eu me calei, mas hoje eu sei quem eu sou, eu sei a profissional que eu sou e eu sei muito bem colocar um homem no lugar dele quando se trata de profissionalismo, tá? Então, saibam se impor, não tenham esse medo. Uhul, bato palma e manda, entra aqui no nosso site que depois a gente vai colocar já a gente teve um vídeo também sobre o nosso time de RH e o nosso projeto For the Week, a gente vai colocar de novo aqui nesse conteúdo também o link do nosso banco de talentos, então você pode procurar também uma equipe tão legal quanto a nossa, porque também vejo, inclusive em conhecimento aqui, tá, o time técnico principalmente, que é o que tem que estar, todo mundo tem que estar atualizado, mas eles mais ainda por causa da velocidade tecnológica, eles têm sempre grupos de estudo, para poder ter certificações, para poder ter os resultados. Então, se você quiser entrar na área de TI, já está estudando, você pode se inscrever no banco de talentos aqui da Inuvem, tá? E para finalizar a nossa conversa, que está tão maravilhosa, estou com dó de chegar ao fim, mas estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria que vocês dissessem o que a Inuvem é para vocês em uma palavra e por quê. A Inuvem para mim, uma oportunidade de crescimento
e principalmente uma família. A Inuvem me abraçou e ela me incentiva a ser talvez o que eu ainda nem sei para onde eu quero ir e transitar. Ela está me ajudando a construir isso. Então, a Inuvem é uma família mesmo, aquela que está me ajudando a construir um caminho, independente de se eu vou dar um bom resultado ou não, ela está ali do meu lado. Então, sou muito grata à Inuvem. Obrigada. Eu também, era o que eu ia falar, família, porque a Inuva, ela não está só preocupada com o que eu sou aqui dentro, né? Se eu tenho um problema lá Verdade. fora, no meu pessoal, eles querem ajudar, eles tentam ajudar de alguma forma, né? Então, poxa, é diferente de tantas empresas, né? E principalmente a gente que é mãe, né? Quantas vezes é normal criança ficar doente, né? E aí você fica, poxa, o que que eu faço, né? Não vou conseguir trabalhar e, poxa, a gente sempre tem incentivo. Isso quando não ligam perguntando, e aí, como é que tá? Precisa de Melhorou? alguma coisa? Exatamente, né? Então, eu acho, assim, ao meu ver, né, a Inuvem, ela está preocupada, sempre esteve, né? Até voltando um pouquinho, ela sempre esteve preocupada com o que você é e não com o que você sabe, né? Então, eu acho que tanto os nossos processos seletivos, né? A gente procura sempre saber mais quem é a pessoa que vai entrar para a nossa família, né? Porque o conhecimento a gente consegue adquirir, mas caráter, né? Poxa, a gente não quer qualquer pessoa na nossa família, né? E eu acho que isso faz o diferencial da Inuvem, né? A gente não está preocupado em quanto aquela pessoa sabe, mas em como ela vai tratar o cliente. E os Então, amigos também, né? Os e os colaboradores amigos, entre si. exatamente. Exatamente. Então, a gente é a grande família mesmo, né? A gente passa mais tempo, por mais que a gente esteja longe, cada um aqui é de um estado, de uma cidade, a gente passa mais tempo juntos, né? Conversando, e aí, às vezes, a gente abre a sala e tá cada um fazendo o seu trabalho, mas a gente tá ali, e aí a gente solta uma piada e começa, e aí, como é que tá? Como é que estão as crianças? Por isso que para mim é uma família. Não tem outra palavra. Acho que para mim a Minha Inuvem é humanizada, assim, né? Quem já passou por algumas empresas, a gente sabe que nem toda empresa tem empatia com você, que foi o que as meninas falaram. Então, a empatia com você, você poder ter acesso a todo mundo. Então, aqui todo mundo é igual. Ah, eu não vou falar com fulano porque ele é diretor. Não, aqui você tem liberdade para isso. Exatamente. Ninguém vai te ofender por isso. Então, você tem dúvida, você pode perguntar, ninguém vai ficar você não vai virar chacota de ninguém porque você perguntou porque você não sabe. Então, assim, acho que a empatia que a Inuvem tem, assim, o carinho, né, um pelo outro, e você poder é humanizado, você poder ser você, entendeu? Você não precisa ser outra pessoa, você pode ser você, todo mundo te aceita dessa forma. Então, ninguém é ríspido ou fica te tratando mal por motivo que seja, as pessoas são muito abertas, então se acontecer alguma coisa, você consegue conversar com a pessoa, resolver e tá tudo bem, bola para frente. Então, isso é muito bom, assim. Então, acho que a Inuvem é uma empresa humanizada, então faz muita E não diferença. podemos esquecer, Gabi, trabalhamos 4 dias na semana. Isso Exatamente. é incrível, você não tem Quando a noção de gente como conta, ninguém acredita. as pessoas Ninguém não acredita. E acreditam. como Isso faz diferença, né? eu vejo Como muitas funciona. empresas, eu leio muitos artigos falando de empresas que isso não funciona, isso não tem produtividade, isso é um erro. E nós estamos aqui, podemos provar, a produtividade nossa é incrível. O nosso time tem descanso, a gente consegue ter uma mentalidade para resolver problemas no nosso dia a dia, então a gente tem esses 4 dias de trabalho. Então, assim, não é uma cultura fake, tá? Gostaria de deixar isso muito claro. Tem muita empresa pregando cultura fake. E a gente não tá pregando uma cultura fake. É real, funciona. E, cara, sério, For the Week funciona real, tá? Funciona, porque você pode fazer as suas coisas, você se Não preocupa é. só para aquele dia. Você não precisa no horário de trabalho Exatamente. ficar, meu Deus, eu preciso ir ali, eu Eu preciso preciso ir fazer no isso. banco, cuidar da minha Não, filha. você programou sua semana, você já sabe o que você precisa fazer, então você foca no seu trabalho É especificamente. incrível.
E quem está acompanhando aqui, quiser saber mais sobre a iniciativa do For the Week, a gente tem um episódio aqui especial que a gente está falando um pouquinho também, então é só entrar lá no nosso site, nas nossas redes, que você pode acompanhar também o conteúdo curto e o conteúdo completo que a gente fala do For the Week também. E aí vou terminar aqui com uma frase que eu já ouvi aqui, entre ouvido aqui na Inuvem. A Inuvem é uma empresa feita de pessoas e para pessoas, e é por isso que as meninas estão falando tanto aqui, por isso que a gente fala tanto dessa coisa de ser humanizado. E aí, meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Você, e quem Gabi. está aí acompanhando, fica ligado que a gente tem mais conteúdos dessa série e eu espero vocês numa próxima com mais meninas incríveis desse time nesse mês especial das mulheres, tá bom? Tchauzinho, Beijo, obrigada. gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo.